Alô? Acho que agora vocês estão me ouvindo. Boa noite, igreja. Agora há pouco a gente estava orando ali atrás. E aí, durante a oração, eu pensei assim, não é normal que a gente venha na igreja numa segunda-feira. Dificilmente na segunda-feira passada, a nossa cabeça estava, tem que ir na igreja no sábado. Mas, querendo ou não, pela vontade, pela influência do Espírito Santo, nós estamos aqui hoje e temos a oportunidade nessa segunda-feira louvar o nome de Jesus. Acho que a gente começa com o pé direito com essa música, A Ele a Glória, deixando bem claro que esse momento, a partir de agora, vai ser apenas e unicamente pro louvor dele. A melodia é bem fácil para quem não conhece a música, então vocês podem cantar bem alto conosco. As coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, que dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória.
sempre. Amém. Próxima música também bem conhecida, a música Cristo. Fala sobre Ele que é o nosso lírio do vale, no tão forte e poderoso Cristo, nosso conselheiro e nosso príncipe da paz. Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer. É verdade, salvação. Esse nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Esse nome traz a paz. Cristo, a estrela da manhã, luz que me refaz. Cristo, a água e o pão, o príncipe da paz. Deus forte, conselheiro, Cristo, autor da nossa fé, a pedra de esquina, Cristo é vida a quem quiser. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer. É verdade, salvação. Esse nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Esse nome traz a paz. Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer. É verdade, salvação. Esse nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Esse nome traz a paz.
Próxima música é a nossa música tema da semana de oração, Vencedor a Cada Dia. Vou convidar todo mundo para cantar em pé. Parecem ideais para se seguir. Há projetos que parecem ser de Deus. Desde quando me levanto e até quando vou dormir, sou provado, tenho escolhas a fazer. Cada dia que eu vivo é um milagre singular, mas também tenho lutas para enfrentar. Eu te peço, Senhor, que eu aprenda mais de ti, para ser cada dia vencedor. A ti, Senhor, em oração aqui estou, pra pedir que não me deixes pecar contra ti. Com teu amor em minha mente, que eu te obedeça humildemente, vencedor, cada dia eu sou. Testemunha eu serei, vou mostrar-lhes o caminho até Jesus. É um passo de fé, entregar-se a esse Deus, pra ganhar liberdade, pra vencer. Entrego a ti, Senhor, em oração aqui estou, pra pedir que não me deixes pecar contra ti. Com teu amor em minha mente, que eu te obedeça humildemente, vencedor, cada dia eu sou. Nada tenho em mim mesmo, preciso crer e confiar, alimentar-me da palavra, jamais deixar de orar. Eu me entrego a ti, Senhor, em oração aqui estou, pra pedir que não me deixes pecar contra ti. Com teu amor em minha mente, que eu te obedeça humildemente, vencedor, cada dia eu sou. Até tua volta, vencedor, eu serei. Boa noite a todos vocês. Eu gostaria de convidar aqueles que puderem se ajoelhar para que nós possamos fazer uma oração.
Querido Deus, nós estamos aqui, nos achegamos a esta casa hoje, com os nossos corações cheios de alegrias, de pedidos e agradecimentos. Tu conheces a cada um deles e também gostaríamos de te implorar nesta noite que tu aumentes a nossa fé. Mesmo quando a gente pensa que tu não nos ouviste, mesmo quando o mar não se abrir, que nós possamos colocar o pé na água, firmados nas tuas promessas, e que cada vez possamos te seguir melhor. Te pedimos também que tu aumentes a nossa fé, que tu abras a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos ouvir a mensagem que tu envias através do pastor Josanã. Tudo isso nós te pedimos, não que haja em nós nenhum merecimento, mas pelo nome de Jesus. Amém. Eu me entrego a ti, Senhor, em oração aqui estou, pra pedir que não me deixes pecar contra ti, com teu amor em minha mente, que eu te obedeça humildemente, vencedor, cada dia eu sou. Hoje, durante a tarde, uma colega de trabalho me ligou para falar um assunto de trabalho e falou assim: eu vou te ligar e vou conversar contigo também sobre uma coisa pessoal. Deu uns 10 minutos mais ou menos, ela me ligou. Falamos sobre o que a gente precisava falar de trabalho. E aí ela começou a comentar comigo. Eu soube que tu passou no passado pela situação que eu estou passando este ano. E aí ela começou a comentar de um diagnóstico, de um tratamento e de todo o sentimento que vem, sentimento de pânico, sentimento de dor, sentimento de medo. E aí a gente foi conversando. E aí ela falou assim: tá, mas parece que contigo foi tranquilo. E toda vez que eu penso sobre essa época e para mim foi tranquilo, eu lembro que na minha época eu sempre pensava assim, ó: eu estou nas mãos de um Deus que tem uma aliança comigo. E se a gente vai olhar para a Bíblia, que é onde a gente tem que olhar cada vez que a tempestade vem, a gente vê que em todo momento, em cada fase da Bíblia, a gente vê Deus fazendo aliança, a gente vê Deus se comprometendo e Deus fazendo promessas. Na época de Jesus foi assim, com Moisés foi assim, e na nossa época ainda é assim. O mesmo Deus que teve compromisso em todas as histórias da Bíblia, Ele tem compromisso com a nossa vida hoje. Compromisso de cuidado, compromisso de cura, compromisso de amor, compromisso de bênção. Vocês conhecem essa música. Se vocês puderem, sentirem no coração, podem cantar junto. Sei que teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe,
nunca mudaste, pois tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, pois tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar e tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar e tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar e tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Boa noite. Que alegria ver tantas pessoas hoje, uma segunda-feira, para ouvirmos a palavra de Deus. Seja bem-vindo, Deus seja louvado por sua presença. Eu, ali no lanche, vi pelo menos 2 pessoas que vieram direto do trabalho. Que bom, muito obrigado por ter vindo, enfrentado aí o trânsito da segunda-feira, mas eu creio que você tomou a melhor decisão, vir à casa de Deus, para concluir esse dia na presença do Senhor. Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia no livro de Gênesis. Vamos voltar à história do personagem dessa semana.
Gênesis capítulo 42. Nós vamos ler apenas um versículo desse capítulo. Gênesis capítulo 42. Muito obrigado. Gênesis capítulo 42, nós vamos ler apenas o verso 21. Gênesis 42, verso 21. Antes de lermos o texto bíblico, eu quero convidá-la a fechar os olhos para falarmos com Deus. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez juntos louvarmos o Teu nome, falarmos com o Senhor através da oração e permitir que o Senhor fale conosco agora através da Tua palavra. Para mim, o tema de hoje é um dos temas mais importantes da semana, é um tema que constantemente desafia a nossa fé. Eu te peço, por favor, como te pedi ao longo do dia, que a Tua palavra possa, de maneira poderosa e clara, ser apresentada à igreja hoje. Algumas pessoas estão nos acompanhando pela internet. Muito obrigado por cada pessoa que está reservando um tempo da sua noite, mesmo distante aqui da igreja, mas parando um pouco para ouvir a Tua palavra. E é isso que nós pedimos mais uma vez essa noite, Santo Deus. Que a Tua palavra, ao ser aberta, fale de maneira clara ao nosso coração e que ao final dessa mensagem nós possamos sentir que o Senhor esteve conosco e que atendeu às nossas necessidades. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 42, nós vamos ler o verso 21. O título da mensagem de hoje, Quando Deus Não Responde. Gênesis 42, verso 21, o texto bíblico diz: Então disseram uns aos outros. Esse texto é uma fala dos irmãos de José. Quando reencontraram José, mesmo sem saber que era o seu irmão José, agora ele governador do Egito, e diz que os irmãos disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava, e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. A Bíblia fala pouco sobre o que José sentiu. A Bíblia apresenta mais as ações de José. Mas esse versículo, ele fala sobre o que José sentiu ao ser jogado num poço, ao ser vítima de tentativa de assassinato dos seus irmãos e ao ser vendido como escravo. O texto diz que os irmãos dele ouviram ele clamando, rogando, implorando: por favor, não façam isso comigo. José, como um seguidor de Deus, sem dúvidas, pediu a Deus também: Senhor, não me deixa nesse poço. José deve ter orado intensamente naquele poço: Senhor, não me deixa aqui. Senhor, meus irmãos querem me matar. Os meus irmãos querem acabar com a minha vida. E os irmãos tiraram José do poço, mas não foi para libertá-lo. Os irmãos tiraram José do poço para vendê-lo como escravo. Quando, isso está no livro Escolhidos, quando José viu os mercadores, a terrível verdade caiu como um raio sobre ele. Tornar-se um escravo era algo que ele temia mais do que a própria morte. Aterrorizado e em agonia, ele apelou para cada um dos seus irmãos, mas foi em vão. E ele deve ter apelado para Deus também. Mas assim como não foi atendido por seus irmãos, naquele momento ele não foi atendido por Deus. E José deve ter ido para o Egito com aquela angústia: Senhor, o que vai acontecer comigo? Por que isso está acontecendo comigo? O que foi que eu fiz para passar por isso? E como nós vimos ontem, ele decidiu que seria fiel a Deus. E como resultado da fidelidade dele não ter tido relação com a esposa de Potifar, ele foi para a prisão. E ele deve ter novamente perguntado: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou recebendo isso? E na prisão, uma outra dor tocou o coração de José. Nós falamos que ele interpretou
o sonho de 2 servos do faraó, e os 2 sonhos se cumpriram. Um dos sonhos era que o copeiro iria voltar a trabalhar para o faraó, e aconteceu exatamente como José disse. E a Bíblia diz que quando ele estava saindo da prisão, José disse: por favor, lembre-se de mim quando tudo correr bem com você. Eu rogo a você que você seja bondoso para comigo e que faça menção de mim a Faraó e me faça sair desta casa, porque de fato eu fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusesse nessa masmorra. Então José de novo: por favor, se lembre de mim. Eu imagino José dizendo: Senhor, eu acho que amanhã ele vem aqui me libertar. Não foi hoje, porque ele deve estar arrumando alguma coisa com o faraó, mas ele vai vir depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e nunca chegava. E o copeiro-chefe, quando foi restaurado ao favor do rei, do faraó, se esqueceu de José que o havia ajudado. José permaneceu como prisioneiro mais 2 anos, imagine. Mais 2 anos perguntando: Senhor, por quê? Fui jogado num poço, meus irmãos queriam me matar, fui vendido como escravo, decidi fazer o certo, só aconteceu coisas difíceis, fui jogado na prisão, e agora eu estou há 2 anos com esperança que não se cumpre, que alguém venha me libertar. A esperança que tinha começado a arder em seu coração, pouco a pouco foi se apagando. Você já sentiu isso em algum momento na sua vida? Que um relacionamento fosse restaurado e você tinha esperança, e pouco a pouco você vai perdendo a esperança. Que uma doença fosse curada e pouco a pouco você vai perdendo a esperança. Que alguém retornasse e pouco a pouco você vai perdendo a esperança. Você diz: Deus, por favor, me atende. Deus, por favor, me ouve. Deus, por favor, responde. E José, pouco a pouco, foi perdendo a esperança que tinha se apegado. E as outras provações que ele já havia passado, foi acrescentado a mais amarga dor da ingratidão. Da ingratidão. Ontem nós falamos das dificuldades de José, na perspectiva de que, apesar de toda dificuldade, toda tentação, ele permaneceu firme, porque ele tinha princípios. Hoje, nós vamos falar das dificuldades de José, mas vamos tentar responder essa pergunta: por que José não se tornou um cético amargurado? Por que alguém, depois de pedir a Deus e clamar, parece que as coisas só pioram? Em algum momento você já sentiu a dor de orações não respondidas? Em algum momento você já clamou e parece que não havia ninguém ouvindo? Charles Darwin tinha um primo que era um cético, e ele escreveu um livro contra a oração. E ele disse que fez algumas pesquisas, e ele decidiu que iria provar para o mundo, eu não sei se foi eu que adiantei, acho que foi, né? Deve ter sido. Ele iria provar para o mundo de que a oração não funcionava, de que orar ou não orar não fazia diferença. Você não precisa ser cético para em alguns momentos fazer a mesma pergunta: Senhor, parece que orar e não orar não faz diferença, eu não sou atendido, as coisas não acontecem. Quando alguém me pergunta sobre Deus e quer crer em Deus, é nesse sentido que são as perguntas mais difíceis. Pastor, por que as pessoas sofrem? Pastor, por que o mal acontece? Pastor, por que as pessoas oram e parece que Deus, que tem poder para fazer, não faz? Que Deus é esse que não responde? Que Deus é esse que não atende? Veja, eu não sou capaz de te responder de acordo com a Bíblia, porque Deus não responde algumas orações quando a gente quer. Essa resposta não está na Bíblia. E toda resposta que não está na Bíblia é porque ela é superior ao nosso entendimento. O que eu vou tentar falar para você hoje é porque eu decidi continuar crendo na oração e continuar crendo em Deus, apesar de muitas vezes Ele também não responder às minhas orações. O caminho que José percorreu não foi o caminho do ceticismo. José decidiu que, apesar de suas orações não serem respondidas, e cada dia dor e mais dor via a vida dele, José decidiu: eu vou continuar crendo em Deus, eu não vou para o caminho da amargura,
eu não vou desistir de crer em Deus e eu vou continuar sabendo que há um Deus que me ama. Então, se você está enfrentando em algum aspecto da sua vida dúvidas de será que Deus nesse aspecto está olhando para o meu sofrimento, eu espero que a mensagem de hoje atenda às suas necessidades através da palavra. Há 22 anos, era o ano do meu casamento, e minha mãe me ligou mais ou menos no mês de fevereiro, dizendo que estava enferma. Da ligação da minha mãe para a morte dela foram apenas 4 meses. Em 4 meses, uma doença devastadora tirou a vida da minha mãe. Não há um bom momento para uma mãe morrer, mas aquele era o pior. Era o início do meu ministério. Eu costumo dizer que minha mãe era mais a pastora do distrito do que eu. Eu tinha 21 anos de idade e minha mãe ia lá e ajudava, e treinava, e pregava. E ela estava ajudando ali no casamento. Eu clamei muito a Deus, eu jejuei muito, eu passei noites acordados em oração. Mas parece que cada jejum que eu fazia e cada noite acordado em oração, minha mãe piorava no outro dia. E eu tive que lutar também com essa pergunta: Senhor, por quê? Por que não atende? Se o Senhor pode fazer, eu já vi o Senhor curando pessoas, por que não minha mãe? Por que não me atender? Por que não me responder? E eu tomei algumas decisões de por que eu iria continuar crendo em Deus, apesar de não ter algumas das minhas orações respondidas, apesar de receber não em alguns momentos decisivos da minha vida. A primeira coisa que eu decidi crer que apesar de a ausência de respostas me trazer dúvidas, as respostas que eu já recebi na vida me fariam crer em um Deus que age em meu favor. Vejam, nós agimos assim: quando as coisas não são respondidas quando nós queremos, e quando nós queremos, nós duvidamos do amor de Deus, da capacidade de Deus ou da preocupação de Deus conosco. Mas quando as coisas acontecem como nós queremos, nós achamos que é o acaso, a sorte, eu me dei bem. Então o que é que eu decidi? Em alguns momentos, as respostas negativas de Deus vão me dar dúvidas. Mas eu quero que os momentos que Ele me responda fortaleçam a minha fé. O nosso problema é que quando não acontece como eu quero, Deus falhou. Quando acontece como eu quero, foi a sorte ou foi o acaso. Não. Foi Deus. E esses momentos acontecem para fortalecer a sua fé. A questão é que nós temos a memória muito larga para a dor e muito curta para bênçãos. Quando alguma coisa dolorosa acontece na nossa vida, a gente leva por meses aquela mágoa de Deus, aquela chateação com Deus. Mas quando alguma coisa boa acontece, a gente dá um mal, graças a Deus, e no outro dia esquece. Havia um homem chamado George Miller, que ele tinha como princípio de vida nunca esquecer as bênçãos de Deus. E para isso, ele costumava escrever tudo o que acontecia na vida dele, que ele via a atuação de Deus, ele escrevia. Não tem quando você está apressado para sair de casa e perdeu a chave, e precisa sair, e diz: Senhor, me ajuda, eu preciso encontrar, e parece que a chave aparece na sua frente assim. Ele escrevia, para ele não esquecer. E ele começou a escrever todas as vezes que Deus ia respondendo, todas as vezes que Deus ia ajudando. E ao final da vida, ele tinha 55.000 coisas escritas em seus cadernos. E o costume dele era o seguinte: quando alguma coisa errada acontecia, quando alguma dificuldade chegava, ele ia para os cadernos e começava a ler e dizia assim: Deus não falhou comigo aqui, Deus cuidou de mim aqui, Deus esteve comigo aqui, Deus vai continuar comigo agora. E o que ele havia passado fortalecia o que lhe faltava. Então o que você precisa e o que eu preciso é entender que você tem um Deus, que Ele já atendeu em alguns momentos as suas necessidades, e que essas vezes que Deus atendeu era para fortalecer as vezes que Ele não vai atender. Um dia, George Miller leu um livro sobre uma pessoa que cuidava de crianças carentes. E aquele livro impactou tanto ele que ele decidiu abrir um orfanato. Ele não tinha recursos, mas ele tinha um Deus que tinha recursos. Ele começou a abrir orfanatos e às vezes acontecia dele não ter comida pela manhã. E ele reunia as crianças, colocava o prato vazio e o copo vazio na mesa das crianças e orava: Senhor, eu preciso que o Senhor mande agora o café da manhã. E daqui a pouco alguém batia
na porta e dizer assim, olha, eu não sei nem se você precisa, mas hoje eu fiz mais pães do que necessitava na padaria e eu trouxe para você. O outro dizia assim, olha, hoje eu perdi o horário e não tive tempo de entregar todo o leite, estou trazendo o leite aqui para você. E um dia alguém perguntou assim, Miller, você não tem medo de um dia Deus falhar e essas crianças ficarem com fome? Ele olhou para a pessoa e disse assim, se Deus falhar comigo, eu vou ficar muito surpreso, porque Ele nunca falhou comigo. Vai ser uma surpresa muito grande se Deus falhar comigo, porque Deus nunca falhou comigo. Um dia ele estava viajando de mudança de um lugar para o outro, e ele iria de barco com sua mudança. A casa dele para o lugar do barco era um pouco distante. E quando a mudança já estava toda no navio, que o navio já estava saindo, ele percebeu que a cadeira onde ele orava não estava. E ele falou para o capitão, eu não posso ir sem essa cadeira, é o lugar que eu tenho encontros com Deus. E o capitão disse, nós não temos tempo, temos que sair agora. Não vai dar tempo voltar para buscar a sua cadeira. Ele disse, mas eu não preciso voltar. Deus vai fazer a cadeira chegar. E o capitão disse, você não tem juízo. Você mora longe, como é que a cadeira vai chegar? Ele disse assim, você não crê. Então vai ser melhor ainda. Porque Deus gosta muito de mostrar para pessoas que não creem que Ele existe. E ele se ajoelhou no navio e disse, Santo Deus, eu preciso daquela cadeira. Por favor, Santo Deus, é o lugar que eu tenho encontros contigo. E quando ele terminou de orar, alguém veio correndo lá do mato com a cadeira na cabeça. Miller, você esqueceu sua cadeira. E o capitão ficou assustado. E ele disse assim, agora nós podemos ir embora. Sabe o que é que ele fazia? Ele escrevia essas coisas. Para quando chegasse o momento em que ele passasse por dificuldades, não é que tudo que ele pedia acontecia, é que ele tinha tanta força em Deus, que ele sabia que quando acontecia era para fortalecer a fé, para que quando não acontecesse, ele tivesse confiança em Deus. Então, quando acontece, não é o acaso. Quando acontece, não é a sorte, é Deus. Então, guarde as bênçãos na memória, não apenas as maldições. Então, a pergunta a ser feita é, por que as evidências não nos aproximam de Deus na mesma proporção em que as dúvidas nos afastam dele? Porque as evidências do amor de Deus por nós não te aproximam dele na mesma proporção que as dúvidas te afastam dele. O inimigo de Deus, amigos, nos leva a crer nas dúvidas e duvidar das crenças. Nunca esqueça disso. O inimigo de Deus nos leva a crer nas dúvidas e duvidar das crenças. Então, o inimigo coloca a dúvida na nossa cabeça. Deus não te ouve, Deus não se preocupa, Deus não vai te atender. Ele começa a colocar dúvidas na nossa cabeça. E ele nos leva a duvidar das crenças. E sabe quais são as crenças? É Deus te dizendo, não temas, eu sou contigo. Não te assuste, eu sou o teu Deus. Eu te amparo, eu te sustento, eu estou do teu lado. Então, não creia nas dúvidas e não duvide das crenças. Acredite num Deus poderoso. Creia nas evidências de que Deus está com você e questione as dúvidas. Quando o inimigo chegar para dizer, Deus não se preocupa, ele te esqueceu, questione as dúvidas e se apegue às crenças. José, ele tinha certeza que Deus estava com ele. E se Deus estava com ele, ele seguia. Não é que ele tinha as orações respondidas, ao contrário. Ele foi para o poço, ele foi vendido como escravo, ele foi para a prisão no Egito. Mas Deus estava com ele, e isso era suficiente para José. Ele continuava crendo em Deus, pela certeza que tinha. Segundo, eu decidi crer, amigos, que Deus tem um propósito muitas vezes desconhecido por trás do silêncio ou das respostas negativas às minhas orações. Então, se eu perguntar assim para você, irmãos, irmãs, por que Deus não atendeu a oração de José e deixou ele para o Egito? Irmãos, por que Deus permitiu que José fosse parar na prisão? Aí você vai dizer, pastor, eu sei essa resposta. Pastor, ele foi para o Egito e ele foi para a prisão porque era o único caminho que ele iria conhecer. Alguém queria colocá-lo em contato com o faraó para ele se tornar o vice-rei do Egito e salvar todo mundo da fome. Então você sabe por que Deus não respondeu à oração de José. Você sabe. Um dia Jesus orou no Getsêmani e disse, Pai, se for possível, Senhor, passa de mim esse cálice. Eu não quero sofrer, como eu sei que a cruz me aguarda. E Deus não respondeu à oração do seu filho. E você sabe por quê. Pastor, ele não respondeu porque
ele iria nos salvar e ele tinha que passar pela cruz. Um dia Marta e Maria pediram a Jesus, por favor, vem curar meu irmão. E Jesus não foi. E você sabe por que Jesus não foi. Você vai dizer, pastor, ele não foi porque ele queria dar mais do que a cura, ele queria dar a ressurreição. Então o que você precisa entender em relação às suas orações é que Deus tem propósitos muitas vezes desconhecidos por trás do silêncio ou das respostas negativas. Você não sabe por que não aconteceu. E talvez você nunca entenda. Mas eu decidi continuar crendo em Deus, mesmo sem saber por que Ele não faz do jeito que eu pedi que Ele pudesse fazer. Então o que você precisa entender é que Deus tem um propósito que é superior à sua capacidade de compreensão. Nós não entendemos os propósitos por trás das respostas de Deus. Mas, biblicamente, você precisa entender que essas respostas negativas, ou Deus não responder quando você quer, tem como propósito fortalecer a sua fé. Sabe quem foi José depois de todas as respostas negativas? Um homem usado poderosamente por Deus, porque confiava em Deus. Então, alguém pode perguntar assim, pastor, vem cá, como é que Deus me responder de maneira negativa vai me ajudar a confiar mais nele? Deixa eu tentar explicar para você com uma história. Imagina que você tem uma loja e você precisa pagar naquele dia uma promissória de R$3.000. Você não tem um centavo, precisa pagar R$3.000. E você está aflito porque se não pagar, vai vir juro, multas, e você precisa pagar naquele dia, mas você não tem nada em caixa. E chega um cliente e começa a comprar. Quando termina a compra que você soma, deu R$3.000, seu coração chega e acelera. Exatamente o dinheiro que você precisava. Você nunca viu aquele cliente? Ele tira a carteira e tira um cheque. E diz assim, olha, eu sou de outro estado e eu só posso pagar se for em cheque. O que é que você sente quando vê um cheque de outro estado, de uma pessoa que você nunca viu na vida, de R$3.000? Você diz, é furada. Mas você está precisando tanto do dinheiro que você pega o cheque. O cheque é para o dia. Entrega a mercadoria e sai correndo desesperado no banco. Quando chega no banco, o cheque tem fundo. Você pega o dinheiro, paga a conta e volta feliz para o trabalho. 15 dias depois, a mesma pessoa volta, compra mais R$3.000 e passa um cheque novamente. Você sente medo novamente, mas é o mesmo medo da semana passada? Não, por que não? Porque ela provou que é confiança, que é fiel. Ela passa o segundo cheque, tem fundo. 15 dias depois, terceiro cheque, tem fundo. E a cada 15 dias ela volta, compra 3.000, 5.000, 8.000, sempre passa cheque, sempre o cheque tem fundo. Vocês se tornam amigos. E um dia, depois de um bom tempo sendo cliente, comprando, pagando, tudo em cheque, tudo com fundo, ela compra R$8.000. Aí diz assim, desculpe, hoje eu não posso levar mercadoria porque eu esqueci o cheque. O que é que você diz para ela? Pode levar, quando você voltar semana que vem, você paga. Por que você faz isso? Porque cada cheque que ela passou, ela foi provando quem ela era. E quando ela não passou o cheque, você já tinha confiança suficiente nela. Com Deus é assim, Toda vez que Deus responde positivamente uma oração, é como se Deus estivesse passando um cheque. Senhor, me ajuda nisso. Aí Deus, tá bom, meu filho, te ajudo. Senhor, me socorre nisso. Tá bom, meu filho, te ajudo. Senhor, porque vai chegar o dia que Deus não vai passar cheque. Vai chegar o dia que você vai orar e a pessoa vai morrer. Vai chegar o dia que você vai pedir e vai acontecer o contrário do que você pediu. Aí você tem que dizer, Santo Deus, não precisa passar cheque nenhum. Eu já confio no Senhor. O Senhor já provou que é fiel. Isso é relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus não é um Deus que apenas cubra o cheque. Relacionamento com Deus é continuar crendo em Deus mesmo quando Ele não cobre o cheque. E Ele sabe por que não faz. Eu não entendo por que foi naquele momento que minha mãe faleceu. Mas no dia da morte dela, ela foi para casa, o médico disse que não tinha mais o que fazer no hospital. Meu pai e meus irmãos estávamos ao lado dela no último suspiro. E quando ela deu o último suspiro, nós decidimos fazer uma oração. E dizer, Santo Deus, nós não entendemos por que aconteceu do jeito que aconteceu. Mas nós queremos dizer que continuamos confiando no Senhor. E quando ela abrir o olho de novo, nós queremos estar juntos, prontos para a salvação, para reencontrá-la. Eu não sei por que aconteceu, mas uma coisa eu sei, o meu Deus já havia provado que eu podia confiar nele, mesmo em meio à dor.
mesmo em meio ao sofrimento. Então entenda, as pessoas que mais confiaram em Deus não foram as que tiveram todos os seus pedidos respondidos. Sabe quem foram as pessoas que mais confiaram em Deus? Um homem que, porque orou, teve que ir para a cova dos leões. Veja, é linda a história de Daniel, mas é linda para você que sabe o final da história. Daniel nunca leu o final da história antes da história acontecer. É lindo você ver que os amigos de Daniel entraram na fornalha e não queimaram. É lindo para você, mas se você estivesse lá. Então eles não confiaram porque viram a resposta, eles confiaram porque tinham um Deus digno de confiança. Entendeu? Então eu não confio em Deus porque Deus me responde. Eu confio em Deus porque Deus já provou que é digno de confiança e que eu posso me entregar a Ele. Os que mais confiaram em Deus na Bíblia foram para a fornalha, levaram seu filho no altar para ser sacrificado, perderam tudo o que tinha num conflito entre o bem e o mal, que ele nem sabia o que estava acontecendo, Jó, mas confiaram em Deus, porque eles não dependiam de respostas, eles dependiam do Deus que eles confiavam. Então, eu gosto muito de uma frase de um autor chamado John Stott, que diz: não duvide na escuridão do que Deus mostrou a você quando você estava na luz. Não duvide na escuridão. Quando chegarem momentos escuros na sua vida, não duvide na escuridão do que Deus mostrou a você quando você estava na luz. Continue confiando em Deus, porque Ele ainda é o teu Deus. Quando a gente caminha com Deus, gente, a ideia é maturidade. Deus quer levar você a uma maturidade com Ele. E essa maturidade tem escalas, segundo a Bíblia. A fé, ela vai amadurecendo, vai se fortalecendo. E como? Com as provas. A Bíblia diz que um dia chegou um anjo e disse assim: Gideão, homem valente. Aí Gideão começou a dizer: eu acho que você bateu na porta errada, porque valente eu não tenho nada. A minha família não é valente, eu estou aqui escondido. Não, é você mesmo. Você vai liderar o exército do Senhor. Aí Gideão disse assim: acho que foi errado de novo. Não pode ser eu. Não, é você, Gideão. Não vim no endereço errado. Eu só acredito que sou eu se amanhã essa lã que eu vou deixar na frente de casa estiver toda molhada e ao redor estiver tudo seco. Aí eu acredito. Tudo bem. Só acredita assim? Só acredito assim. Se eu ver, eu acredito. No outro dia, Gideão acorda, a lã está molhada e tudo ao redor seco. Vamos lá, Gideão. Não vou nada. Molhar a lã é fácil. Amanhã eu quero mais difícil. Eu quero tudo molhado e só a lã seca. Porque molhar a lã, qualquer um podia molhar. Só acredita assim, Gideão? Só acredito assim. Tudo bem, Gideão. No outro dia, a lã está seca e tudo ao redor molhado. Essa é a primeira fase da fé. Eu só acredito vendo. Segunda fase da fé. Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, sai da tua terra. Para onde, Senhor? Não vou te mostrar, só sai. A segunda fase da fé, você não precisa de lã molhada, você não precisa de lã seca, você só acredita e vai. Essa é a segunda fase da fé. A terceira fase da fé é aquela que Deus diz assim: Abraão, sacrifica o teu filho. Deus havia dito que não era para matar, mas agora manda matar. A terceira fase da fé é você agir contra as evidências. A primeira fase da fé, se Deus mostrar, eu faço. Segunda fase da fé, mesmo que Deus não mostre, eu faço. Terceira fase da fé, mesmo que aconteça o contrário, mesmo que seja completamente contra as evidências, eu quero continuar caminhando com o Senhor. Mas sabe o que é isso? Uma vida caminhando com Deus. Abraão não foi Abraão nos seus primeiros 10, 20 anos de vida. Abraão andou com Deus tanto tempo, que quando Deus disse assim: Abraão, sacrifica o teu filho, ele já conhecia o Deus dele. E mesmo contra as evidências, vai existir momento em tua vida que você vai ter que acreditar em Deus contra as evidências. Não é porque Ele está querendo machucar, é que Ele quer que você seja tão maduro na fé como Abraão foi. Terceira coisa que eu aprendi e decidi isso aqui, gente, que se eu soubesse que Deus iria responder as minhas orações sempre como eu quero e quando eu quero, eu ia parar de orar na hora. Se eu tivesse certeza, Senhor, o critério que o Senhor vai usar para dar o que eu quero é a minha sabedoria, eu ia parar de orar, ia ser muito perigoso.
o critério para atender às suas necessidades não é sua sabedoria. O critério para atender os seus pedidos não é sua capacidade. O critério para atender os seus filhos é a sabedoria soberana de Deus. Um dia perguntaram a Gandhi: Gandhi, se você tivesse o poder de poder pedir qualquer coisa e se realizar, se você pudesse fazer qualquer coisa, só pedindo, o que é que você faria? Ele falou: eu pediria para perder esse poder. Porque se eu tivesse poder de fazer tudo o que eu quero, eu ia acabar com o mundo. Então entenda, não é a sua sabedoria o critério de Deus para atender suas orações. Não são as suas necessidades o critério de Deus para atender as suas orações. Qualquer tipo de pregação, qualquer tipo de pastor que diga: venha para a minha igreja, pague o dízimo, e agora Deus tem que dar o que você quer, ele não está ensinando a Bíblia. Deus não dá bênçãos trocando por dízimo. Deus não dá bênçãos trocando por obediência. Deus dá bênçãos pela sabedoria, amor e critério dele. Ele é o critério, não é você. Não é sua sabedoria, nem suas necessidades. É a compreensão completa de Deus. Então, quando a Bíblia diz que tudo que nós pedirmos será realizado, a Bíblia diz assim: aquilo que for pedido de acordo com a vontade do Senhor. É a vontade do Senhor, gente, não é a sua. Eu amo essa citação. Olha que coisa poderosa. Nós somos tão falíveis e curtos de vistas que às vezes pedimos coisas que não nos seriam uma bênção. E nosso Pai Celestial amorosamente nos atende às orações, dando aquilo que é para o nosso maior bem. Aquilo que nós mesmos desejaríamos se com vistas divinamente iluminadas pudéssemos ver todas as coisas como elas são de verdade. Então sabe quem é o teu Deus? É um Deus que te ama tanto ao ponto de não dar tudo o que você pede. Porque Ele sabe mais do que você. Deus é muito sábio para errar. Muito sábio para errar. Diz o livro Caminho a Cristo. E bom demais para negar aquilo que Ele sabe que você realmente precisa. Então você precisa entender que Deus, sendo completamente bom, Ele quer dar boas dádivas para você. Mas sendo completamente sábio, Ele vai dar só aquilo que Ele sabe que é para o seu bem. Então Deus, Ele equilibra bondade e sabedoria. Se Deus fosse apenas bom, Ele iria nos estragar. Mas Deus é bom e sábio. Ele dá o que sabe que é melhor, mas como sabe que é melhor. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu passei. O senhor não sabe a dor. Não tem justificativa para Deus, pastor. Não tem justificativa Deus não ter atendido, Deus não ter dado. Pastor, não tem justificativa. A dor que eu passei, o que Ele permitiu eu passar. Uma boa pessoa para você conversar sobre isso seria José. Sentar até mentalmente com José. E José dizia assim: eu também, o que eu passei foi inimaginável. Mas se eu pudesse te dar um conselho, não desista de confiar em Deus. Você vai chegar do outro lado. Eu descobri e decidi que a minha ênfase na vida cristã não vai ser esperar respostas, mas desfrutar da companhia de Deus. Veja, resposta não é a única evidência de que Deus te ama e que Deus está com você. Então, o seu relacionamento com Deus não deve se basear em respostas. Seu relacionamento com Deus deve se basear em caminhar com Ele, como Abraão fez. Senhor, o Senhor está me mandando sair de Ur dos Caldeus, mas para onde eu vou? Abraão, eu não vou te dizer para onde você vai. Abraão não sabia para onde ia, mas sabia com quem ia. Aí ele foi. Então a grande questão não é saber para onde eu vou. A grande questão é saber com quem eu vou. Senhor, eu não sei porque isso está acontecendo comigo. Eu não aceito isso. Mas se o Senhor vai comigo, eu vou. Porque eu não preciso saber para onde eu vou, mas eu preciso ter certeza de com quem eu vou. Eu quero ir com o Senhor. Então, ele não se apegou às respostas. Abraão se apegou ao Deus que o guiava. Quando você ora, Deus não é um Papai Noel cósmico que vai dar o que você pede porque você foi bonzinho ou porque você merece.
Deus também não é um gênio da lâmpada que você vai orar, 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 orar e ele tem que aparecer. Deus é um amigo que quer se relacionar com você e quer que você se mantenha ao lado dele, mesmo quando você não compreenda porque ele agiu como agiu. Então, quando você orar, não ore apenas pedindo e esperando respostas, ore para estar com ele, para estar na presença dele, para desfrutar da presença dele, para desfrutar do cuidado dele. Por fim, eu aprendi que eu devo crer, apesar de Deus algumas vezes não me responder, mas continuar crendo que Ele me ama. Veja, fé é um relacionamento. E relacionamento de fé, ele acontece com base em conhecer a Deus e amar a Deus. Então, você precisa entender que fé é como um relacionamento que você vai amadurecendo de confiança. E quando você confia, quando você convive, você confia. Se eu encontro você na rua e lhe peço emprestado 3 mil reais, você nunca me viu. Eu tenho uma história muito convincente, meu filho está doente, você tem muito dinheiro, mas é pouco provável que você me dê os 3 mil reais, você nunca me viu. Mas se você me conhece, a gente cresceu junto, você sabe que eu sou uma pessoa honesta e sabe que meu filho realmente está precisando, você me empresta os 3 mil reais. Veja, são as mesmas pessoas e o mesmo valor, mas não é a mesma relação. Então, o que eu preciso ter para confiar em Deus quando Deus não responde como eu quero é ter relação. A questão é que nós corremos para Deus apenas nos momentos de desespero. Nós precisamos ter uma caminhada com Deus para que quando o momento de desespero chegar, e ele sempre chega, infelizmente, ele sempre chega. Há um autor chamado Agostinho, que a Igreja Católica chama de Santo Agostinho, que ele dizia: se você não está enfrentando nenhuma tempestade hoje na sua vida, se prepare porque elas estão a caminho. Assim é a vida. Mas se você tem uma relação com Deus, uma caminhada com Deus, e você sabe que Deus é um Deus de amor, você vai conseguir enfrentar. Então, conhecer, amar a Deus, vai te levar a confiar, mesmo em momentos de grande necessidade, de grande aperto. Como eu falei antes, Deus é muito sábio para errar. Deus é bom demais para deixar de dar qualquer benefício que Ele saiba para aqueles que andam com Ele. Então você não necessita, na verdade, de uma grande fé para enfrentar momentos de dor. O que você precisa é amar um grande Deus que vai estar do teu lado. Outro dia eu li a história de um pastor que estava andando com sua filha na rua e a menina soltou da mão dele, por um instante ela passou a rua e um carro passou em alta velocidade e por centímetros ela não foi atingida. Ele sabia que na velocidade que o carro estava, ele ia perder sua filha. E ele agarrou sua filha e chorando, levou para casa e à noite foi orar. E se ajoelhou e disse: Deus, muito obrigado, o Senhor é um Deus muito bom. O Senhor é um Deus de muito amor. Minha filha não morreu, o carro não bateu nela. E ele sentiu a voz suave de Deus dizendo: meu filho, mesmo que o carro tivesse batido, eu ainda seria um Deus muito bom. Não é porque aconteceu como você pediu que eu me tornei um Deus bom. Eu já era um Deus bom. Eu já era um Deus bom. Outro dia eu estava viajando de Recife para Natal. Eu morava em Natal nessa época. E eu havia sido pastor de uma família que havia tido uma bebezinha que nasceu com algumas dificuldades de saúde. E como essa menina sofreu. A quantidade de cirurgias que ela fez. O que aquela família teve que abrir mão para cuidar daquela menina. E a mãe ligou. Eu encostei o carro para atender. E a mãe chorava tanto. Ela ia passar por outras cirurgias. Essa agora mais invasiva. E o médico tinha pouca esperança de sobrevivência.
Eu amava tanto aquela família como amo. E depois que eu desliguei a ligação, eu fiquei tão chateado com Deus. Eu disse, Deus, por que isso está acontecendo? E eu comecei a cobrar a Deus, Senhor, de novo isso. Mais sofrimento para essa família, mais sofrimento para essa menina. Olha o que essa mãe está passando, Senhor. Enquanto eu estava ali orando e reclamando, eu senti Deus me dizendo, vamos conversar um pouquinho. Você está falando comigo como se eu fosse um médico que errei o diagnóstico. Eu não sou um médico que errei o diagnóstico dela. Eu sou o pai dela. Se você juntar toda a dor da mãe dela, toda a dor do pai dela e toda a dor de todas as pessoas que a amam, não se compara à dor que eu sinto. Eu a amo mais do que o pai dela. Eu amo essa garotinha mais do que a mãe dela. Eu não sou um médico que errou no diagnóstico. Eu sou o Deus dela. Eu a amo. Então para de reclamar. No lugar de você reclamar, apoia a família. Ora por eles. E diz para eles que eu os amo. E que eu vou voltar. E vou acabar com toda essa dor. E vou acabar com todo o sofrimento. E não vai ter mais hospital. E não vai ter mais médicos. E não vai ter mais cirurgias. Eu a amo. Mais do que você imagina. Então, eu decidi que mesmo quando Deus não responde, eu tenho que continuar crendo que Ele é um Deus de amor. E essa talvez seja uma das maiores dificuldades nesse momento. Quando você pergunta por que Deus não responde para alguém que ama a Deus, a resposta vai dizer assim, eu não sei, mas Ele está do meu lado. Quando você pergunta por que Deus não responde para alguém que tem um relacionamento com Deus, Ele vai dizer assim, olha, eu não sei, mas Ele está me amparando. Então a questão não é Deus responder ou não responder. A questão é você ter um relacionamento com Ele de amor e sabe o tamanho do amor que Ele tem por você. Então não comece por que Deus não responde. Comece por, Senhor, eu quero te amar. Ao ponto de que quando o Senhor não responda, o teu amor me mantenha. O teu amor me sustente, o teu amor me fortaleça, o teu amor me ajude, o teu amor me ampare. Se você não entender isso, você não vai entender tudo que José passou e por que ele não desistiu. Último ponto. Quando Deus não te responder, não tenha medo de ir a Ele. Não tenha medo de reclamar. Não tenha medo de questionar. Não tenha medo de ficar chateado. Não tenha medo. Se você estiver duvidando do que eu estou falando, vá para o livro de Salmos. E veja a quantidade de salmos que foram escritos dizendo, Deus, onde é que o Senhor está? Deus, por que o Senhor não me ouve? Um dia, quando Jesus voltou para a casa de Marta, o irmão já estava morto. A Bíblia diz que Marta saiu da cidade, se encontrou com Jesus e disse assim, Jesus, eu vou te explicar por que meu irmão morreu. Se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. Ele morreu porque o Senhor não veio. Mas sabe onde ela fez isso? Ajoelhada aos pés de Jesus. Então não tenha medo de ir a Cristo, com toda a sinceridade do teu coração, dizendo, Deus, eu não entendo, eu não aceito. Parece que o Senhor te atrasou. O livro de Jó mostra que Deus preferiu as dúvidas sinceras de Jó do que as certezas fingidas dos amigos de Jó. Então não tenha medo de levar a Deus as suas dúvidas sinceras. Ele não vai desistir de você. Ele não vai virar as costas para você. Sabe por quê? Porque eu que sou infinitamente pequeno, insignificante. Já ouvi muitas vezes meus filhos dizer, pai, você não me ama? Você não vai me dar isso, pai? Pai, o Senhor quer acabar comigo? E eu nunca deixei de amar os meus filhos. Mesmo quando eles questionam o amor que eu tenho por eles. Quando eu não faço do jeito que eles querem. Sabe quem é Deus? Deus é um pai infinitamente maior em amor do que qualquer pai ou qualquer mãe. Então vá a Ele. Senhor, eu estou passando por um momento que não dá para explicar, pastor Deus. Por que o Senhor está deixando isso acontecer? Chore, questione, mas faça isso aos pés dEle. Não saia de perto dEle. No momento da dor,
quando a tesoura da aflição poldar você, saiba que a tesoura está segura nas mãos do Deus que te ama. A tesoura de podar da aflição está segura nas mãos do Deus que te ama. Sabe por que José chegou do outro lado? Não é porque não enfrentou dificuldades, é porque acreditava que Deus estava com ele. Nós vamos ouvir uma música nesse momento. E enquanto estivermos ouvindo essa música, eu gostaria de orar, talvez por uma pessoa que esteja aqui essa noite. Esse é o tipo de sermão que eu prego, e eu fico com a impressão que não era para todos, mas para alguém que está enfrentando um momento de dor, um momento de angústia, um momento de sofrimento, que não entende porquê, não sabe porquê, mas quer dizer: Santo Deus, eu sigo confiando no Senhor. O pastor não me respondeu nada, Senhor. Eu vou sair com as mesmas dores, eu vou sair com as mesmas lutas, mas eu quero sair com um relacionamento mais sólido com o Senhor, na certeza de que o Senhor vai estar comigo e que eu vou enfrentar isso ao teu lado. Ouça essa música e ao final eu quero orar com você. Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar, senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e ouvi Jesus dizendo assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lá. Mais uma vez amanheceu e o sol da fé enfim nasceu. E quando penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lá. É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lá. Amém. Deus seja louvado. Hoje eu quero orar por alguém ou alguns que estão aqui hoje
que querem dizer: Santo Deus, eu estou passando por esse momento de dúvidas, por uma tempestade que parece que não vai passar, e eu quero essa noite colocá-la em tuas mãos e pedir o teu amparo, a tua força para não desistir. Tem hora que eu penso que não tenho mais como, vou parar, vou desistir, mas hoje, através da história de José, eu quero ter a minha esperança renovada, a minha força renovada, para mesmo não tendo respostas ainda, tendo a segurança de que eu quero que o meu relacionamento seja mais sólido com o Senhor. E eu quero chegar do outro lado vitorioso. Se alguém que está enfrentando alguma luta, algum momento difícil, eu gostaria de orar por você e queria convidá-lo a se colocar em pé. Eu quero pedir a bênção de Deus sobre a tua vida, esse momento que você está enfrentando. Pedir que Deus te abrace onde você está nesse momento e que possa dizer a você que Ele é o teu Deus, é o teu Pai, te ama e que não quer que você desista, quer que você enfrente isso com Ele, porque Ele vai te ajudar. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, o Senhor conhece cada história aqui. O Senhor não se confundiu quando as pessoas se colocaram em pé, porque o Senhor sabe quando começou a dor, o Senhor sabe quando foi a injustiça, o Senhor sabe em que data aconteceu a traição, o Senhor sabe quando essa pessoa pensou que não ia mais ter força para continuar. O Senhor até sabe, segundo a Bíblia, quantas lágrimas essa pessoa já derramou. Então, por favor, Santo Deus, se coloca ao lado e dá um abraço em cada uma dessas pessoas hoje. E que elas possam sair essa noite dizendo: Santo Deus, eu não entendo, mas eu vou continuar não entendendo ao teu lado, eu não vou desistir. Eu não entendo e não aceito, mas eu vou continuar não entendendo e não aceitando perto de Ti, até o dia que o Senhor volte, toque o meu rosto, enxugue as lágrimas e me dê paz e vida eterna. Santo Deus, eu te peço, por favor, leva cada uma das pessoas em paz para casa e dá para ela a certeza do Teu amor e de que se a mensagem de hoje foi só para ela, era porque o Senhor tinha um recado exatamente para ela. Nos traz amanhã mais uma vez para ouvirmos a Tua palavra. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até amanhã.